Olá, eu sou Vivian Kerdakyan Fakuri e hoje a gente vai falar sobre política e Deus devem se misturar? A resposta para essa pergunta com certeza é sim. É muito importante a gente misturar uma coisa com a outra, porque Deus deve estar no meio de tudo, de absolutamente tudo na nossa vida. E com a política não deve ser diferente, principalmente porque ela é muito importante na vida de todo mundo. Ela vai decidir um monte de coisa, ela vai decidir quem vai governar as pessoas, as leis que serão feitas e muitas outras coisas. Então é muito importante que a gente envolva Deus na política. Outra coisa que muita gente não sabe é que os piores principados e potestades estão em cima da política. Bom, se você não sabe o que é principado e potestade, mas assim, são os piores demônios que tem, eles estão em cima da política. Por quê? Porque é através da política que dá para fazer mais mal para mais gente. Uma decisão mal tomada ou uma decisão tomada para o mal, né, na política, ela vai afetar, às vezes, milhões de pessoas. Então, é justamente lá que os demônios mais querem atuar. Então, procura se manter super informado, o mais informado que você puder, né, com relação aos assuntos políticos, né, porque para você entender se as pessoas que estão governando, se elas têm valores cristãos ou não, se as coisas que elas estão fazendo estão de acordo, né, com os valores cristãos. Mas daí você se pergunta, da onde que eu devo tirar as informações? Né? Para onde eu devo ir? O que eu devo ler? O que eu devo assistir? Bom, eu já vou te dar algumas dicas. Você acha que um canal ou um jornal que tem um monte de coisas demoníacas na programação, que tudo é meio demoníaco, você acha que esse tipo de canal vai te dar um telejornal te informando de coisas que serão boas? Que estão de acordo com os valores cristãos? Só porque você está super acostumado há muitos anos, desde que você é pequeno, a assistir aquele telejornal, porque lá tem jornalistas super famosos que estão de terno e gravata, falando coisas muito sérias. Você acha que isso é confiável? Você acha que essas pessoas estão falando coisas ou estão com preocupações que estão de acordo com os valores cristãos? É óbvio que não, né? Não seja ingênuo de acreditar num jornal ou, sei lá, numa rede de televisão que não tem princípios cristãos em absolutamente nada e daí na hora do telejornal eles vão ser super cristãos. Eles não serão. É óbvio que não. Então, vá fazer pesquisas em outros canais. Hoje a gente tem a internet que tem tanta coisa boa, né? Veja aonde e quais são os valores cristãos, né? Daquele tipo de canal, daquele tipo de informação, daquele tipo de informante. As leis que nós conhecemos hoje, elas são, na maioria, baseadas nas leis que Moisés escreveu, né? Nas tábuas da lei, que foi Deus que deu para ele, né? E ele escreveu nas tábuas da lei. A maioria é baseada nisso. Só para vocês terem uma noção, antes disso, antes de Deus dar essas leis para Moisés, né, antes de ele ter escrito, até matar não era uma coisa errada, porque ninguém nunca tinha definido isso, não existiam leis, então até isso não era uma coisa errada. Foi assim que foram definidas, né? Foi assim que começou a definição de leis. Então, um governo, para estar de acordo com os valores cristãos, ele tem que ter algumas características. A primeira de todos é a honestidade. Isso é meio óbvio, mas é uma coisa que muita gente parece que não leva muito a sério. Mas um governo honesto, um presidente honesto, um governador honesto é algo super importante. Provérbios 28:16 diz: "O governador sem juízo será um ditador cruel." Bom, existem alguns direitos que Deus nos deu, né? E esses direitos são os seguintes. O primeiro é o direito à vida. Bom, esse é o maior presente que Deus deu pra gente, né? É a vida. E ninguém tem o direito de tirar a vida de ninguém. Nem uma pessoa que já está crescida e nem no ventre. Isso é uma coisa super importante da gente pensar e da gente meditar e da gente ir contra também a pessoas que querem tirar a vida de outras pessoas. Mais de um Canadá inteiro, o país Canadá inteiro, então mais de 50 milhões de pessoas são assassinadas nos ventres das mães por ano. Todo ano acontece esse genocídio
E isso é silencioso, a maioria das pessoas nem sabe disso, mas a gente, como cristão, nós temos que ir completamente contra isso. A gente tem que ser totalmente a favor da vida. Outra coisa que eu sou muito a favor é o estímulo à natalidade. Toda vez que eu falo sobre, tem que ter filho, é muito bom, a vida, os filhos são uma bênção. A nossa é uma das primeiras gerações do mundo que não vê filhos como uma bênção, que sempre foi, porque os filhos são um grande presente de Deus. E a gente tem que ser super a favor, né, da natalidade, de que as pessoas tenham cada vez mais filhos. É mentira esse negócio de que quanto mais filho tiver, pior vai ser. Não, quanto mais filho tiver, mais bênçãos serão, né? E até, assim, se você for ver do ponto de vista econômico, serão pessoas para poder depois trabalhar. Então, é importante a natalidade, é muito importante. Outra coisa é você ter o direito de defender a vida. Você tem o direito de defender a sua vida se ela for ameaçada por uma outra pessoa. Então, se alguém quiser vir te matar, você tem o direito, né, de poder se defender. Mas a sua família, você tem a obrigação, como cristão, você tem a obrigação de defender a sua família. Então, é lógico que ninguém quer ter que passar por isso, mas se por acaso alguém quiser matar alguém da sua família, você tem que ter o direito de poder defender. Você deve ter esse direito e você deve defender a sua família. Êxodo 22:2 diz o seguinte: se um ladrão for apanhado roubando de noite uma casa e for morto, quem o matar não será culpado pela morte do ladrão. Então aqui você vê que a própria Bíblia, né, quer dizer, Deus está falando, olha, se alguém vier colocar a sua segurança, as suas coisas em jogo, né? Se tudo isso estiver em jogo, você tem o direito de se defender. Isso é o próprio Deus falando, tá? 1 Timóteo 5:8 diz o seguinte: porém, aquele que não cuida dos seus parentes, especialmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que os que não creem. Então tá aqui, né, o versículo que está dizendo que você tem a obrigação de defender a sua família. Logicamente, você não deve querer sair matando as pessoas por aí. É lógico que você não deve ter vontade de que um ladrão entre na tua casa só para você poder dar um tiro nele. Se você tem essa vontade, já saiba, isso não é cristão de jeito nenhum. O mandamento não matarás, na verdade, é uma tradução meio errada, que o que ele quer dizer é não assassinarás. Então, tem algumas situações que você pode matar justamente por isso. É lógico que isso é muito triste, a gente detesta ter que pensar nisso, e você nem deve fazer disso uma coisa que está toda hora nos seus pensamentos. Mas você tem que poder ter esse direito, né? Um governo cristão, ele tem que te dar esse direito, essa possibilidade de você poder se defender. Outro direito que nós temos também, dado por Deus, é o livre-arbítrio. Então, não só a gente tem o direito de ir e vir, e ninguém tem o direito de dizer o que a gente deve ou não deve fazer. É óbvio que você não pode esbarrar nos direitos dos outros. O teu direito vai até onde você está respeitando o direito do outro. Mas ninguém pode te dizer o que você faz e o que você não faz. Ninguém tem esse direito. Isso é uma coisa dada por Deus. E o direito também, quer dizer, que também do livre-arbítrio, é da livre expressão. É você poder dizer o que você está pensando, né? Você tem esse direito. E é muito importante para nós cristãos, porque a partir do momento que você tem o direito de dizer o que você está pensando, você pode pregar também. A partir do momento que um governo não quer mais que você diga o que você pensa, você também não está mais nem podendo pregar a palavra de Deus. Essa é a tendência, né? Esse é o extremo disso. E é o que acaba acontecendo mesmo. Em governos totalitários, isso acaba acontecendo. Você não pode pregar a palavra de Deus. O outro direito é o direito à propriedade privada. Então, se você trabalhou, você tem direito ao que você trabalhou, né? A ganhar o que você trabalhou e a usufruir do que você trabalhou. Salmo 128:2 diz o seguinte: você comerá do fruto do seu trabalho, bênçãos e prosperidade serão suas. Então, elas serão suas. Você trabalhou, é seu. Nós, como cristãos, a gente deve procurar ser o mais generoso que a gente puder. Isso faz parte de ser um cristão.
Então você deve ser generoso, deve ajudar, deve abençoar o máximo de pessoas que você puder. Mas isso não deve ser uma obrigação, ninguém deve ter te obrigado a fazer isso. Isso é algo que tem que vir do teu coração. Isso é uma coisa que você teve vontade de fazer e você foi lá e fez. Ninguém pode te obrigar a doar suas coisas, a dar o que é teu. O que é teu e você vai decidir que você vai doar. Você vai decidir porque você quer e não porque uma outra pessoa te obrigou. Todos os outros direitos, gente, são tirados de outras pessoas para ser dado para você. Se por acaso você tem um governo que paga a tua casa, se o governo paga a escola dos seus filhos, se o governo paga o teu médico, o médico dos teus filhos, saiba, tem alguém trabalhando para pagar o que você está usufruindo. Então, esses são os direitos dados por Deus. Todo o resto você está pegando de alguém e usando para você. O governo tem um dinheiro. Esse dinheiro, ele veio através do trabalho das pessoas. Quanto mais você quiser que o governo te dê coisas de graça, mais esse governo vai ter que aumentar os impostos. Quanto mais impostos você tiver num país, pior você vai viver. Mas para finalizar, uma coisa super importante é 1 Timóteo 2,2, que diz o seguinte: orem pelos reis e por todos os outros que têm autoridade, para que possamos viver uma vida calma e pacífica, com dedicação a Deus e respeito aos outros. Bom, ter um governo corrupto é sempre muito ruim e, de qualquer maneira, mesmo tendo, por acaso, se você acaba tendo na tua cidade um governo corrupto, no teu estado ou eventualmente até um dia no seu país, se você tem um governo corrupto, de qualquer maneira você deve orar por ele, você deve estar sempre pedindo para Deus atuar sobre a política do teu país. Bom, por hoje é só, espero que vocês tenham gostado, então curtam, compartilhem, comentem, se inscrevam no nosso canal e procurem ensinar o que vocês estão aprendendo para outras pessoas.